O drama de Jó é um dos episódios bíblicos que retrata de forma mais intensa o sofrimento humano. Jó foi atingido por uma série de calamidades, deixando-o devastado em vários aspectos. O sofrimento de Jó foi físico, emocional, social e espiritual, mas o sofrimento de Jó era parte de algo maior que nem mesmo ele próprio sabia. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó para provar que ele era de fato um fiel crente e temia ao Senhor. Embora Jó não entendesse seu sofrimento, ele serviu para aperfeiçoar sua fé. Se você não me conhece, meu nome é Franciné Ferreira, criador do nosso canal Bíblia Arte Contada. Neste vídeo, você verdadeiramente entenderá o sofrimento de Jó, e estudaremos juntos tudo o que a Bíblia diz sobre essa história. E podemos começar entendendo que todo o drama que Jó experimentou começou com problemas financeiros, mas antes disso, o texto bíblico diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, e de fato a Bíblia indica que Jó tinha muitas posses. De acordo com o escritor bíblico, Jó possuía uma riqueza de 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Com todo esse gado, verdadeiramente era muito para administrar. O texto bíblico informa que Jó tinha muitos servos a seu serviço. No entanto, de repente tudo isso mudou. Os sabeus saquearam e mataram os servos de Jó, e roubaram os bois e jumentas de seus rebanhos enquanto estavam pastando. E enquanto Jó ainda recebia essa triste notícia, outro mensageiro chegou informando que o fogo havia caído do céu e queimado as ovelhas e os servos que as cuidavam. Mas o sofrimento financeiro de Jó não terminou aí. Enquanto o segundo mensageiro ainda falava, um terceiro mensageiro veio e disse a Jó que os caldeus haviam roubado seus camelôs e matado seus outros servos. Então, no mesmo dia, o homem que era o maior do Oriente perdeu todas as suas posses materiais. Para um homem perder todas as suas posses materiais é obviamente muito doloroso, mas perder sua família, sua posse mais preciosa, é certamente ainda mais traumático. Jó nem mesmo havia terminado de receber as notícias sobre a perda de todas as suas posses quando outro mensageiro chegou para informá-lo de que todos os seus filhos estavam mortos. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, como lemos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 2. Sua família era muito unida, pois seus filhos e filhas tinham o costume de sempre festejar juntos nas casas uns dos outros. Então, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão mais velho, um vento muito forte soprou e fez a casa desabar sobre eles, matando todos. Diante de uma grande calamidade como essa, Jó não se revoltou contra Deus. O texto bíblico diz que Jó apenas rasgou suas roupas, raspou a cabeça em luto e glorificou o nome do Senhor, reconhecendo que Deus era o verdadeiro dono de tudo o que possuía. Algo que se destaca na conduta de Jó é que, apesar de todo o seu drama e sofrimento, ele não pecou. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, contanto que não tirasse sua vida. Assim, Satanás afligiu Jó com terríveis úlceras dos pés à cabeça. Qualquer tentativa de identificar a doença exata que acometeu Jó é fútil, mas certamente foi algo que lhe causou grande sofrimento físico. A Bíblia diz que Jó perdeu peso, teve febre e fortes dores em seus ossos. Obviamente, neste ponto, Jó também estava esmagado pelo sofrimento emocional. Ele teve que lidar com a perda de todas as suas posses, a morte de seus servos e filhos, e o pessimismo de sua esposa, sua companheira que sobreviveu a todo aquele desastre. Por causa disso tudo, o texto bíblico registra que Jó sentiu desespero, angústia, teve insônia, falta de alegria e foi encorajado por sua esposa a amaldiçoar a Deus e apressar seu fim trágico. Mas Jó não cedeu. Ele repreendeu sua esposa e apontou que Deus tinha todo o direito de fazer o que quisesse com eles. Quem não se lembra das palavras de Jó para sua esposa quando ele disse: aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? E o texto bíblico conclui dizendo que, apesar de tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E diante de todas essas coisas, podemos entender que Jó não apenas enfrentou sofrimento físico e mental, mas também sofrimento social e espiritual. Se a própria esposa de Jó estava aconselhando-o a acabar com aquela situação e aceitar uma morte certa, quando os amigos de Jó vieram visitá-lo, começaram a tentar encontrar falhas nele. Basicamente,
os amigos de Jó afirmavam que ele estava sofrendo porque era um terrível pecador. Consequentemente, em um contexto em que as pessoas interpretavam o drama de Jó sob a lógica da retribuição, Jó foi socialmente rejeitado e zombado. A Bíblia diz que as pessoas se reuniram para zombar de Jó. Ele estava cercado por zombadores e havia se tornado uma abominação para os homens. Jó sentia como se as pessoas estivessem constantemente cuspindo em seu rosto. Se Jó foi julgado por sua própria esposa e seus amigos, que eram as pessoas mais próximas que lhe restavam, imagine como deve ter sido com as outras pessoas que não tinham consideração por ele. Então, obviamente, tudo isso também gerou sofrimento espiritual para Jó. Nos longos diálogos entre Jó e seus amigos, ele tentou se defender contra suas acusações erradas, mas também não encontrou uma explicação para seu sofrimento. Na verdade, o livro de Jó mostra que ele estava sofrendo, mas não sabia o motivo de seu sofrimento. Jó falou sobre coisas das quais não tinha conhecimento e nunca deveria ter falado. Seu sofrimento era tão grande que ele amaldiçoou a noite em que foi concebido por sua mãe e o dia de seu nascimento. Ele desejou ter nascido morto e lamentou ainda estar vivo. Sem dúvida, essas foram as palavras de um homem em crise espiritual, mas através de tudo isso, sua fé provou ser verdadeira. Não sabemos quanto tempo Jó teve que suportar todo esse sofrimento, mas sabemos que no final, ele ouviu a voz de Deus. Curiosamente, o Senhor não explicou a Jó o motivo de todo o seu sofrimento, mas o confortou e ensinou sobre a superioridade da sabedoria divina sobre a sabedoria humana. E então Deus pôs fim ao drama de Jó e o restaurou com o dobro do que tinha antes. Jó então se tornou marcado na história como um dos maiores exemplos de resiliência e, acima de tudo, de fidelidade a Deus. A paciência de Jó é elogiada nas páginas bíblicas, e sua conduta é um modelo para todos aqueles que enfrentam dor e sofrimento. Se você gostou de aprender sobre a história de Jó na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, deixe um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir e um grande abraço!